mas Pedro tentou lutar contra aquela tempestade como se ela fosse, até que ele perdeu todo o domínio do remo e do barco. E ele clamou a Jesus. Jesus se pôs de pé, mandou o vento se calar, o mar se aquietar e fez-se grande bonança, porque do outro lado o diabo estava perdendo o território, porque havia um demoniado que seria liberto. E toda vez que o diabo está perdendo o território, ele vai tentar atingir aqueles que estão guiando o barco para o outro lado. Então é interessante entender que a igreja de Éfeso estava inserida em um local onde havia o templo da deusa Diana. Então o diabo tinha domínio. Só que toda vez, eu repito, que o diabo está perdendo o território, ele vai tentar atingir quem está na frente dessa obra, que está causando ao diabo um dano territorial. É por isso que toda vez que alguém decide se posicionar diante de uma casa, diante de uma família, diante de um cenário onde Deus colocou você posicionado, você vai acabar virando alvo do teu adversário. Escute a frase que eu vou te dizer essa noite: quem tem alvo em algum momento vai acabar virando alvo. Eu vou repetir a frase: quem tem alvo em algum momento vai acabar virando alvo. Eu me lembro que quando o rei Ciro ele mandava artimanhas para atacar Israel, Deus avisava Eliseu, lembra? Deus avisava Eliseu de tudo que o rei Ciro programava, a ponto do rei Ciro pensar: se Eliseu é a senha do livramento para Israel, então vamos cercar a casa do profeta. O profeta acabou virando alvo porque ele, posicionado, trazia livramento para Israel. Entenda isso aqui, irmão: você posicionado vai acabar virando alvo do teu adversário, porque o diabo sabe que você não consegue atingir aquela casa, porque você está posicionado. Ele vai tentar atingir você, mas a palavra de Deus hoje liberada sobre a sua vida é que aquele que te guarda não dorme, não pesteja. Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, desde agora e para sempre. Só que a igreja de Éfeso, irmãos, precisa entender qual é a luta e de que forma lutar. Porque Paulo, quando escreve essa carta, primeiro ele começa a falar sobre a soberania de Cristo, o quanto nós devemos entender que Cristo é soberano em ações, em comando, em governo. Paulo fala também das nossas relações entre homens e mulheres. Por quê? Porque o espelho da nossa relação com os homens reflete a vida que nós temos com Deus. Tem gente achando que pode ter relacionamento com Deus se não sabe se relacionar com o seu irmão, e isso é impossível. Quer ver uma coisa? Quero te trazer um detalhe bíblico que talvez você nunca se apercebeu. A parábola do filho pródigo, lembra? Ela começa com o filho mais novo conversando com o pai, e ela termina com o filho mais velho conversando com o pai. Mas interessante, tem contato do filho mais novo com o pai, do mais velho com o pai, mas não tem contato entre os irmãos. E é por isso que tem casa dividida. Tem irmão que vai embora, porque tem gente que é bom de querer falar com o pai, mas é ruim de querer manter comunhão com o seu irmão. Então não adianta. E é isso que Paulo está tentando ensinar para essa igreja, que é necessário ter contato na vertical e na horizontal. Porque se eu não amo meu irmão que eu vejo, quem dirá amar ao Deus que eu nunca vi na vida? Então, irmãos, Paulo está ensinando essa igreja acerca dessa guerra que eles estão vivendo. E aí Paulo vai entrar naquilo que nós chamamos de orientação sobre batalha. Paulo vai dizer: revestimos de toda a armadura de Deus. Eu sei que eu corri para frente, depois eu volto para trás, tá bom? Por mais redundante que seja o que eu acabei de dizer, Paulo fala sobre as armaduras do Senhor. Por quê? Porque a igreja de Éfeso estava lutando uma guerra carnal. E Paulo quer ensinar: a guerra não é carnal, a guerra é espiritual. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue. Por isso que as armas que você recebe para lutar são armas espirituais. É a palavra, é a preparação do evangelho, é a espada, é escudo. Tudo isso remete a um cenário espiritual. Prova é, irmãos, que a igreja de Éfeso precisava tanto de orientação, que quando João escreve a Éfeso, lembra? A carta a Ásia, lembra? Lá no livro de Apocalipse, o que João diz para Éfeso? Lembra-te, pois, de onde caíste e se levanta. Por quê? Porque senão o Senhor vai arrancar de você o seu castiçal. Sabe o que é o castiçal do Apocalipse? É a igreja, é Deus dizendo: vocês perderam o amor. E se for para perder amor e querer cultuar sem amor, eu prefiro a igreja fechada do que culto sem amor. E porque é que a igreja de Éfeso, que Paulo escreve, que João escreve, ela é uma igreja diferente. É porque a igreja que Paulo escreveu é uma igreja que está sendo orientada. A igreja que João escreveu é uma igreja que está sendo exortada. Por quê? Porque o diabo não entrou em Éfeso mostrando cara feia, não. Ele entrou, como dizem os antigos, com sapatinho,
orgulho, de uma briga de ego, de uma briga de oportunidade, de uma briga de posição, e o diabo vai entrando. E é por isso que a Bíblia sempre nos advertiu: cuidado para o amor não se esfriar, porque o amor pode se esfriar lá fora, aqui dentro o amor não pode se esfriar. Aí Paulo escreve essa igreja, estou caminhando no final. O texto diz que ele escreve: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu quero pregar aqui sobre os 4 sonos da Bíblia. O primeiro sono da Bíblia é o sono de um homem que está debaixo de uma árvore, que para ele não quer mais ministério, ele não quer mais chamada, porque ele está sendo perseguido. Ele profetiza e querem matá-lo. O nome desse homem é Elias. Elias está debaixo de um zimbro dormindo, quando de repente um anjo cutuca Elias e diz: levanta, rapaz, está vendo o pão, come, está vendo a água, bebe, porque longa é a tua trajetória. O primeiro sono que eu quero citar aqui é o sono da desistência. É de alguém que quer parar, é de alguém que quer desistir porque não aguenta mais luta, não aguenta mais prova. Mas entenda uma coisa: antes de você dormir, Deus já está preparando um pão de quando você acordar. Antes de você dormir, Deus está deixando a água fresca para você beber. Por quê, meu? Porque você não para quando quer, você para quando Ele deixa. Você não para quando você decide, você para se Ele te permitir. Quem assinou a carteira foi Jeová, Ele não vai dar baixa agora, Ele conta com você mais um pouco. Então, para quem entrou aqui dormindo, porque não quer mais, porque desistiu, porque está dizendo: não aguento tanta luta. Jesus aguentou uma cruz, aguentou coroa de espinho, cravo na mão, só porque falaram de você. Sabe que o diabo está se levantando? Você queria o quê? Que o diabo tivesse satisfeito com a tua conduta, com o teu posicionamento. O diabo está na tua contramão, irmão, então continua. Segundo sono da Bíblia. O segundo sono da Bíblia é de um moço que comprou uma passagem em direção à desobediência. Deus tinha um projeto para ele em Nínive, mas ele insiste em ir para Tarsis. E Deus não impediu Jonas de comprar passagem, irmão, porque Deus deixa você comprar passagem para fugir, mas Deus te cerca lá na fuga. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão: você pode ir para onde você quiser. Conheço uma pastora que tinha uma frase que ela fala até hoje, inclusive: se você achar um lugar para se esconder de Deus, me chama que eu vou junto, porque esse lugar não existe. Eu me lembro de Jacó. Você lembra de Jacó, irmão? Quem lembra de Jacó? Diz glória a Deus. Jacó vai se consertar com Esaú, só que para encontrar Esaú ele precisa passar pelo Jordão, e Jordão é humilhação. A palavra Jordão significa aquele que desce. O texto diz que passar Jordão é difícil, irmão. Por quê? Porque Jordão tem muitas águas. Sabe o que Jacó faz? Ele procura um val. Qual é o val que Jacó passou? O val de Jaboque. O val de quê? E o que é o val? O val é uma passagem de afluente do rio, mas é uma passagem mais fácil de passar. Sabe o que Jacó está dizendo? Eu vou passar o Jordão, mas vou passar por um lugar mais fácil, vou passar por um lugar de maior facilidade. Ai, irmão, quando Jacó foge do Jordão e vai para o val, Deus põe um anjo dentro do val, dizendo: vem, Jacó, achando que vai ter facilidade. Vem que você vai aprender a lutar com Deus no val de Jaboque. Você vai lá aprender, Jacó, que quem procura passar em val sai do val marcado na coxa, mas entende a promessa, Jacó. Você pode ir para o val que você quiser, que te cerca no val. E é porque que Jacó não passa pelo Jordão, é porque Jordão não respeita fugitivo. Jordão respeita quem tem missão. Quer ver? Jordão abriu para Josué, o Jordão também abriu para Elias, o Jordão também abriu para Eliseu, mas o Jordão não vai abrir para Jacó que está fugindo do propósito. Pode procurar o val, vá para um lugar mais fácil, vá para onde é mais fácil. Você vai. Mas Jesus também te pega e te lembra: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e é você meu Deus agora. Jonas quer fugir. Sabe o que é espantoso, irmão? Espantoso é que Jonas, ele consegue dormir dentro do navio. O navio está sendo sacudido pelas ondas.
culpado e está tranquilo, nem parece que é ele. Sabe a pessoa que é a criadora do problema, mas ela faz uma de que não é com ela? É Jonas. Faz a poeira e se esconde. Causa intriga e corre para dizer que não é ele. Só que o homem pode não saber que é você, Jonas, mas no fundo do navio ele te viu. Aí o texto diz: tem gente jogando bagagem fora, Deus está sacudindo o mar inteiro. Tem gente inocente no navio que está sofrendo por causa de Jonas. Irmão, deixa eu dar um recado para os Jonas que estão aqui essa noite: não deixe gente perecer por causa da tua desobediência. Assuma aquilo que Deus te entregou, a responsabilidade que Ele te deu. Senão Deus sacode casa, sacode casamento, sacode empresa, sacode igreja, sacode ciclo de oração. Deus sacode só para achar o fugitivo que está dormindo. Aí o texto diz que o mestre do navio desce. Ele vira para Jonas e diz assim: de que povo tu és, dormente? Qual é a tua ocupação? Ocupação, sou fugitivo de Deus. O sono de Jonas é o sono da fuga. Só que enquanto Jonas está indo pelo navio por cima, fugindo, Deus está preparando o submarino por baixo para engolir Jonas. O terceiro sono da Bíblia. O terceiro sono da Bíblia é de um jovem. Paulo está pregando em Troade. Qual é o nome da cidade? O texto diz que Paulo começa a demorar na mensagem. Eu vou falar isso aqui. E tem gente que não dorme no louvor, mas na mensagem dorme. Tem um jovem na janela. O nome do jovem é Eutico. E por que é que Eutico está na janela? É porque a casa está cheia. Mas tem um problema. Quem está em janela, olha o que tem dentro e olha o que tem fora. Janela é o lugar de quem está dividido. Aí o texto diz que Eutico dorme e ele cai da janela. Ele cai para onde? É para dentro ou para fora? Quem está em janela não cai para dentro. Quem está em janela cai para fora. Qual é o sono de Eutico? É o sono da divisão. É alguém que compartilha da glória, mas também quer o mundão. Quer olhar para dentro, mas também quer olhar para fora. Só que Deus vai sacudir a janela hoje para o Eutico despertar. Quarto sono da Bíblia, para eu terminar. Os discípulos estão perguntando para Jesus: Jesus, quando se dará essas coisas? Que coisas, Ian? Jesus está andando em Jerusalém. Quando os discípulos olham para o templo, para as maravilhas que havia em Jerusalém, ele diz: Senhor, olha que maravilha. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Senhor, o que o Senhor quer dizer para nós? Vai vir um tempo em que nada disso ficará de pé. Senhor, nos fale mais sobre esse tempo. O amor vai se esfriar. Haverá guerras e rumores de guerra. Muitos virão em meu nome dizendo ser o Cristo, mas não são falsos cristos. Mas os discípulos querem saber mais, querem que Jesus explique como vai acontecer. E então ele começa a dizer: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro com o noivo. No meio das 10 tem dois grupos: o grupo das prudentes e o grupo das loucas. Perceba que se há dois grupos, alguém que lidera o grupo das loucas e alguém que lidera o grupo das prudentes. Só que o problema é que tem gente que segue a louca e tem gente que segue o prudente. Sabe uma coisa que me espanta? Eu sou filho de pastor e por isso eu falo isso com propriedade. Se tem uma frase que a gente escuta muito na igreja, é: eu fiz o que fulano fez. Normalmente quem usa essa frase não usa para alguém que fez o bem, usa para justificar uma atitude errada de quem bem fez errado. Só que na Bíblia, Jesus, toda vez que conta a parábola, ele dá dois caminhos. Ele falou sobre dois cestos na pesca de pescadores: um cesto de peixe bom e um cesto de peixe ruim. Na parábola do filho pródigo não tem um filho, tem dois. Porque sempre existe dois caminhos. Aliás, na numerologia bíblica, o número 2 fala de testemunho, ou seja, você tem escolha para fazer. Porque não existe 3 caminhos, só existe 2. Existe o certo e o errado. É por isso que tem gente que isso não vai casar no céu, tá, irmão? Esse tipo de expressão: eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa boa. Pessoa boa no mundo vai pro inferno do mesmo jeito. Porque se não reconhecer Jesus Cristo como Senhor de sua vida, só existe 2 senhores. Quem não dá a vida para Cristo já está pro diabo. E essa mensagem é dura. Tu é pro inferno sem ouvir a verdade. A verdade vai ser pregada. E Jesus disse: tem
sono de quem está esperando muito. E eu sei que são prudentes e 5 não são, beleza. Mas todas dormiram. Me diferencia aqui o sono das prudentes dos das loucas. Diferencio. A questão não é dormir, todo mundo dorme. É quem você foi antes do sono. Porque tem gente que antes de dormir deixa a reserva preparada. E tem gente que antes de dormir diz, quer saber que nada de reserva, vou levar peso para viagem, nada. Tem gente largando peso no caminho, achando que levinho vai entrar no seu entra, irmão. Você tem que carregar o peso daqui para lá. Todas elas dormem. Mas é quando você abre a sua Bíblia em Provérbios 31, se eu não me engano é o verso 18, posso estar enganado, mas se você correr lá depois você vai ver. Salomão está falando sobre a mulher virtuosa. Sabe o que ele diz no verso 18? A sua paga é boa. Ou seja, tudo que ela faz prospera. E mesmo quando dorme, a sua lamparina não apaga. Porque uma coisa é usar um cartão de débito, outra coisa é ter um cartão de crédito. No débito você só compra o que está inserido no cartão, no crédito não. Quem tem crédito com o céu pode até cochilar um momento ou outro, mas o que importa é quem ele foi antes do sono. Eu me lembro de um moço que o profeta está entrando lá no seu palácio e vai dizer para ele: olha, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Isaías sai, mas antes de sair do pátio, Ezequias está virado para a parede, dizendo: Deus, eu sei que hoje eu estou desconcertado, mas lembra que eu restituí a Páscoa em Israel? Lembra que eu reabri o templo quando meu pai havia fechado? Senhor, tem misericórdia na minha vida. Volta lá, Isaías, porque quem tem reserva tem tudo. Quem tem reserva tem tudo. Quem tem reserva Primeira lição da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo que lemos, é tempo de acordar. Segundo, levanta-te, porque só estar acordado não basta. Deus precisa que pessoas estejam de pé. Eu sempre falo que tem duas coisas que Deus precisa de nós: a nossa disponibilidade e a nossa disposição, que são coisas diferentes. Tem pessoas que são disponíveis, mas não estão dispostas. E é sobre isso que o texto está tratando. Não adianta estar acordado. O que acordado aqui significa, Ian? Significa estar atento ao que está acontecendo. Ele está servindo ao Senhor e não está vendo tudo que está acontecendo em redor do mundo. Tem pessoas que só conseguem chegar ao que está diante dos seus olhos. Eu costumo dizer assim por isso, que as pessoas só creem que Jesus está voltando quando vem uma Covid-19, quando Deus sacode um prédio na Tailândia com um terremoto de escala alta. Irmãos, eu não sei que Jesus está voltando pelos sinais, eu sei que Ele está voltando porque Ele disse que voltaria. Eu não preciso que um prédio seja sacudido, que uma epidemia, uma pandemia tome conta do Brasil e do mundo. Não, eu sei que Ele voltará porque Ele deixou isso escrito em Sua palavra. Então a cristão precisa estar acordado, porque é tempo de guerra. Eu quero meter as mulheres agora para concluir a mensagem. As mulheres sempre tiveram um papel exatamente útil no que diz respeito ao reino de Deus. Eu sei que hoje tem um movimentozinho aí de empoderamento feminino, e desculpa se você discorda de mim, mas o que eu posso dizer é que Deus não precisa de mulheres empoderadas, Deus precisa de mulheres posicionadas. Porque esse movimento aí, ele não tem uma essência boa, a essência é maligna. Porque Deus nunca precisou de militantes para fazer algo. Deus levantava Débora debaixo de palmeiras. Deus levantava Jael para matar Cícera dentro da tenda. Deus levantava Maria para levar especiarias no seu mundo. Deus teve a primeira pessoa a pregar sobre a ressurreição de Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi a Maria Madalena. É o Senhor dizendo: as mulheres precisam estar de pé, porque Deus tem levantado mulheres guerreiras. E eu vou dizer mais.
se Baraque não vai pra guerra, Débora vai sair debaixo da palmeira e vai fazer o negócio acontecer.